Oi, tudo bem? Chegando aqui hoje com mais uma live, né, da nossa série Histórias que Inspiram, né? Eu vou aguardar a Verinha chegar aqui, que hoje ela é nossa convidada, né, contando pra gente, né, o desafio de ser quem nós somos, né? Vamos aguardar aqui o Instagram mostrar a nossa live, né? Então vamos aguardar. Deixa eu só colocar o assunto aqui. Oi, Verinha. Oi, Neilde. Tudo bem? Estamos, né? Já aguardando a Verinha chegar. Boa Oi, noite. tudo bem, Vera? Que dia Menina, intenso hoje, hein, que menina? tensão. Eu já estava agoniada. Mas é Eu que o já... dia hoje merece, né? Foi um dia Merece. muito intenso, né? Live às 5, aí formação às... Não, foi às Às 15, né? três, às três que eu fiz. Depois a Uhum. gente teve aula da formação. E se a gente Sim. não pedisse para sair, não saía. Porque ela está lá até agora. Então, é um prazer receber você, Vera, aqui hoje, Obrigada, para eu estar que dividindo agradeço. com a gente a sua história, né? E aí a gente vai começar assim, a Vera, ela é analista corporal, gestora emocional, além de psicóloga, né? E assim, eu falo que a gente vai dividindo e moldando cada fase da nossa vida, né? Com aquilo Isso, que mais nos condiz, né, com a nossa essência naquele momento, né? Como exato. que hoje a Vera se descreve na sua essência com as experiências que você teve? Qual que foi o maior desafio para você chegar até hoje, que você considera? O maior desafio, tá? O maior desafio realmente foi voltar ao meu peso, né, que eu tinha antes de 6 anos atrás, né? Eu engordei muito, eu cheguei a ficar obesa grave, né? E eu adoeci. Eu estava com uma hérnia de hiato, eu estava hipertensa, eu estava com esteatose hepática, eu estava toda complicada, né? Como diz a nossa amiga Derli, daquele jeito, né? E eu estava eu adoeci, eu estava cheia de comorbidade. Aí, como eu precisava fazer mesmo a cirurgia para corrigir a hérnia de hiato, porque eu dormia sentada, Janete. Você Eu pode dividir tava, com a gente quantos quilos você pesava? eu pesava mais de 100, eu pesava exatamente 102,5 kg. E aí, eu estava com este quadro, né? Eu dormia sentada, porque se eu dormisse deitada normalmente, eu acordava com refluxo, né? E por várias vezes a gente esquece e vai, e o corpo, né, relaxa e arreia. E eu acordava com o suco gástrico já bem aqui. Aí o que que aconteceu, né? Aí eu procurei o médico e tal, ele disse se eu quisesse, ele faria a bariátrica, porque eu já estava obesa grave, eu tinha comorbidades. E aí eu disse, quer saber, eu nunca tinha me operado na vida, Janete. Nunca tinha feito nenhuma cirurgia na minha vida. O que tinha acontecido comigo quando eu era pequena foi quebrar o pé, só. E aí a louca, né, gritava quando pegavam na perna dela, criança, né, e engessaram o pé errado. Quando a minha Meu mãe Deus. viu meu pé, meu pé quebrado estava desse tamanho. Aí voltaram para o médico, engessaram o pé certo, enfim, corrigiram. Aí o que que aconteceu? Aí eu disse, quer saber, eu vou fazer.
Fiz tudo direitinho pelo plano de saúde mesmo. E assim, o mais interessante foi quando eu fui fazer a avaliação, porque a gente tem que passar por uma avaliação, né, no plano de Sim. saúde. Aí a médica disse assim, deixa eu ver a sua ultrassom, a ultrassom completa. Quando ela olhou, ela disse, não se preocupe que vai ser aprovado. Aí eu disse assim, e a outra coisa, eu tinha encolhido, minha altura era 1,70 m, Janete. Eu estava Nossa, com 1,67 m. Eu nossa. encolhi 3 centímetros com a pressão do meu peso na minha coluna. Aí o que aconteceu? Aí eu fui. Ela disse, não se preocupe, vai ser aprovado. E uma semana depois estava aprovado e eu já estava fazendo a cirurgia. Foi super rápida, mas o meu maior desafio foi, e continua sendo, manter o meu peso que eu tenho hoje. É, qual o seu Porque peso hoje? meu peso hoje está, não vou mentir para você, meu peso hoje está 73. Hoje eu estou com 73, mas não estou satisfeita. Eu quero Uau. voltar a pesar os meus 69, porque nessa pandemia eu ganhei esses quilinhos a mais. Mas, assim, por quê? Porque eu deixei de fazer meu spinning, eu não estou indo para academia, eu malho em casa, né? O malhar em casa me dá uma queima, me dá, mas não é como se você está na academia com uma Tendo um estímulo musculação, maior, né? exatamente, com uma musculação, com o spinning, que eu amo fazer spinning. Eu digo que eu não tenho afinidade nenhuma com a colega em movimento, a colega é a bicicleta. Eu não tenho nenhuma afinidade com a colega em movimento, não. Mas ela parada, meu bem, são 55 minutos que eu dou bem, eu mando bem, legal no spinning. E assim, eu queimava muito, porque você queima muito. Eu gosto muito daquele aparelho o elíptico, que também a minha professora na época, ela dizia assim, tu és louca. Eu fazia 1 hora de elíptico antes de entrar nos 55 minutos do spinning. Então eu Nossa. queimava muito, eu queimava muito. Eu sinto falta, entendeu, Janete? Uhum. Então, o meu maior desafio hoje é me manter no meu peso. Então, eu busco uma alimentação muito mais saudável do que eu tinha antes. Uma das coisas que me ajudaram muito foi, quando eu operei, eu saí da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhei numa empresa durante 15 anos e meio como psicóloga organizacional. E aí, com tudo que estava acontecendo na época, acabaram com o RH. E aí eu fui desligada. Aí o que eu fiz? Eu disse, ou eu choro ou eu luto. Então eu resolvi lutar. Durante um ano, eu fui estudar para concurso. Até para mestrado eu fiz. Eu passava nas provas do mestrado, fiz por 2 vezes, mas por 2 vezes o meu projeto não era aprovado, porque não tinha professor que encaixasse naquilo que eu queria. E assim, aí eu fui para o coaching, né? Aí eu busquei o coaching, fiz a formação em coaching pelo IBC, o Professional Self Coaching, e pela minha história de emagrecimento, fui buscar o coach de emagrecimento. Aí eu disse, olha, eu posso ajudar muitas pessoas a emagrecer e me ajudar também, né? Aí eu fui buscar o coach de emagrecimento. Eu não tinha nem terminado a primeira formação, já entrei numa Já segunda estava na formação. segunda, Aí eu mas com o fui intuito de ajudar a manter você no peso que você estava também. conquistando, que você já tinha conquistado. Exatamente, eu já tinha conquistado. Eu cheguei a 68 quilos. Eu cheguei a 60, mas fiquei muito magra. Muito magra.
Então, assim, agora o mais interessante é que todo mundo diz para mim que quando eu fiz a bariátrica, eu não fiquei com aquela cara de doente que muitas pessoas ficam. O meu aspecto era saudável, mas por quê? Porque eu me cuidava. Eu tinha sempre busquei uma alimentação saudável e mesmo antes da cirurgia, eu procurava ter uma. Eu entrei na academia, entendeu? Mesmo obesa, eu entrei na academia, eu fazia academia. Isso porque eu já estava me condicionando a ter uma vida. Eu sabia que eu ia precisar mudar. Mas esse passo, Verinha, de você ter chegado até a obesidade, isso foi de forma consciente? Em quanto tempo foi que você atingiu esses 3 dígitos? Completamente inconsciente. Esses 3 dígitos, e depois eu conversando com a nossa mentora, eu entendi que foi pela vida que eu estava tendo, né? Eu viajava muito, eu não tinha uma frequência. Eu me matriculava na academia, mas eu largava porque a gente... todo mês eu estava viajando. Todos os meses eu estava viajando. Era São Paulo, era Brasília, era Porto Alegre. A gente sempre estava viajando em reunião. E eu acredito que foi por essa inconstância que eu tinha, entendeu? Ao longo não foi do dia para a noite, entendeu, Janete? Que você adquire esses 3 dígitos. Não é do dia para a noite. Então, toda uma circunstância, né? Toda uma Inconsciente, mas não circunstância. do dia para a noite. Exatamente. E assim, você começa a perceber a dor que aquilo te causa. Entendeu? A minha maior dor, por incrível que pareça, era não conseguir usar uma blusa para dentro da calça e colocar um cinto. Porque embora eu estivesse obesa, mas eu ainda tinha uma nesga de cintura, sabe? Mas é o meu formato de corpo que é assim. Pela análise corporal, hoje eu entendo por quê. Porque eu tenho um pico que eu chamo no pico da proativa, que é o último pico que nós temos, né? Porque todos nós temos os cinco traços de caráter. Então, Janete, eu tinha ainda um resquício de cintura, mas eu não me sentia à vontade para vestir uma calça jeans, como eu visto hoje, uma calça 42, Janete, 44, que eu estou variando, porque a gente nunca sabe, porque os manequins são todos loucos, né? Uma marca você veste 42. De modelagem. De marca, exatamente. Eu tenho calça 42, embora eu esteja com 73, 72 quilos, mas eu visto uma calça 42. E eu tenho calça 44, que é o meu número, que eu tinha antes. Que hoje eu vim saber que é considerado plus size. Eu digo, Jesus amado. Dá para mim, plus size era 54 que eu vestia. Entendeu? E eu comprava numa loja que de plus size, quando eu estava obesa, que o tecido, as roupas eram muito boas. Peguei as calças todas, Janete, e mandei apertar tudinho. Você tem calça? Tem elas ainda? Tenho, porque eu mandei apertar. Todas. Nossa. Todas eu mandei apertar. E tem calça que eu apertei, eu acho que 3 ou 4 vezes. Porque elas estavam... Porque eu acho assim que nessa fase, quando a pessoa começa a emagrecer, eu acho que uma das dores é sempre o guarda-roupa, né? Porque Sim. sempre vai ter aquela roupa que você gosta, mas aí você tá emagrecendo, aí você fica pensando assim, nossa, vou emagrecer, vou perder aquela roupa, né? Eu já escutei muita história assim. Exatamente. E aí o que eu faço? Ou você queima a ponte, né? Porque ou você dá tudo,
Você rasga, você queima, você faz alguma coisa, ou faz como eu fiz. Eu apertei. E não tem como voltar, porque cortou. Cortou, vai ter que manter ali. Vai ter que Se manter engordar, ali. perdeu. Perdeu. Então, assim, e a cirurgia não me garante ficar magra o resto da vida. Ela me tirou da condição que eu estava de doença. Entendeu? Eu estava doente. Então, Mas eu em que tinha. momento, Verinha? Mas em que momento foi? Você falou que você precisou fazer uma cirurgia, né? E o médico falou, né, que você poderia aproveitar e fazer na mesma oportunidade. Mas a gente bem sabe que ninguém dá um passo desse se não estiver incomodada com a situação que está vivendo. Que momento foi que isso começou a te incomodar? Porque você aumentou o peso de forma inconsciente, né? Alcançando aí os 3 dígitos, mas em que momento que isso começou a te incomodar, que você falou assim, eu preciso mudar essa situação? Janete, era a dor de me ver deformada. Toda vez que eu mostro meu antes e depois, se alguém quiser ver, tá no meu feed, tá, Tá tá, lá tá lá no no meu feed Instagram do da Bela. Instagram. Eu estava, toda vez que eu faço esse antes e depois, todo ano eu faço, dia 21 de julho de 2015 foi a data que eu me operei. Todo ano nesta data eu digo assim, mais um ano de vitória. Tá? São 6 anos que eu estou contabilizando. Foi a dor de me ver deformada, porque se você olhar a foto que eu estava, aquela foto, eu não tirava foto, aquela foto eu usava aparelho dentário, aparelho para corrigir meus dentes, e aí o rapaz precisou, eu fui fazer a última documentação, ele pediu para eu sorrir, aí eu sorri. Foi aquela foto que eu tirei dali. Eu não tinha foto, eu me dei conta que eu não tirava foto. Entendeu? Eu não tinha foto. As fotos que eu tenho, que depois eu fui procurar, foram algumas fotos que tiraram da empresa que eu trabalhava na época do São João. Mas isso com um monte de gente, né? Não Com um só monte de você. gente, não só eu. E no casamento do meu irmão. No casamento do meu irmão, que eu tirei, que quando eles fazem aquelas fotos do antes do meu irmão se preparando, não sei o quê, aí vai o fotógrafo, foi que a gente, foi na outra casa que a gente morava, ele foi para lá e quando ele me viu, ele fica tirando foto de todo mundo, né? E aí ele tirou, já estava pronta, ele tirou a minha foto. A única que eu me lembre, que é assim que eu tirei. Mas eu não tinha pescoço. E aí, quando eu fazia academia, né? Antes de me operar. Aí eu passei, o médico, assim, todo o tempo eu me dava um tempo maior. Por exemplo, você pode voltar para a academia com 1 mês de operada. Eu voltei com 2. Então, tudo eu botava 1 mês, assim, eu dobrava, sabe? O tempo. Por quê? Porque eu nunca tinha me operado na vida, eu fiquei com receio de dar alguma complicação e assim, olha a hipervigilante aí, né? Aí eu disse, não, eu vou dar um tempo maior. Eu só dirigi com 15 dias, ele me deu 1 semana, eu dirigi com 15 dias. Subi e descer a escada, porque na casa que eu morava tinha escada. Você pode, com 2 dias, eu só desci a escada e subi com 1 semana. Enfim, eu sempre dobrava o tempo. Aí eu voltei para a academia. Janete, foi a coisa mais engraçada. Eu fazia balé fitness, porque eu fui bailarina. Né? Quando a Geisa falou no balé, que a mãe põe no balé porque a mãe queria... Não, eu entrei no balé. Lembra que eu disse que eu quebrei meu pé? Eu tinha um pé chato, eu não tinha aquela curvatura do pé, né? E aí eu entrei no balé para fazer aquela curvatura no pé. E aí fiz balé durante 13 anos da minha vida. Entrei com 5, saí com 18 quando eu fui fazer o vestibular, porque já não dava mais para a gente conciliar. Mas, enfim, aí quando o professor, né, que eu fui fazer o balé fitness, né, ele me viu gordinha, aí quando ele me viu, ele disse, Vera, eu disse,
sou eu tenho pescoço. Eu fiz assim mesmo para ele, sabe? Eu tenho pescoço de bailarina. Aí ele começou, disse, meu Deus, como você... Eu disse, eu Outra operei. pessoa. Era outra pessoa. E os meus pais, quando eles veem aquelas duas fotos, meu Deus, como tu estavas deformada. Como tu estavas deformada. Mas isso foi... Era essa dor, entendeste, Janete, que me fez... Além das comorbidades, né? Porque eu estava hipertensa, estava tomando remédio para pressão. E aí eu busquei ajuda. Literalmente, eu busquei ajuda porque eu precisava sair daquela dor que eu estava. E o maior desafio é esse, é eu me manter. Eu me manter no meu peso. E eu faço com todo prazer, Janete. Você me acompanha na rede social, você vê que quase todo dia eu posto as minhas Gente, sem fotos falar que a malhando. Vera tem um abdômen, né? Ó, te dar inveja, né? Um monte de gente. É Ninguém muita, diz que era aquela pessoa, não é? é Ninguém muita diz que aquela pessoa luta. do antes estaria lá na rede Menina, por social, não né? é? Fazendo uma Fazendo foto, atividade. fazendo atividade física. E assim, eu posto, sabe, Janete, porque eu costumo dizer que a gente precisa... É aquilo que sempre eles falam pra gente, né? Você precisa ser verdadeira. Então, Sim. eu sou verdadeira comigo. E assim, eu passo essa verdade, porque quem me segue diz assim, não, a Vera, ela diz que ela faz mesmo. E Porque se eu também, tô né, aqui... Verinha? Mesmo sem ter a intenção, quando você mostra a sua superação, né, você inspira outras pessoas que de repente ainda não Sim, tiveram aquele quê de incomodar, né? Que eu falo que a gente só isso, muda quando a gente está incomodado com a situação, né? Porque exatamente. por mais que a pessoa vai ficando doente e aquilo ainda não, a ferida não ficou exposta ainda, ou ela já acostumou com aquela dor, sempre vai ter aquele momento que ela vai falar assim, preciso mudar, isso tá errado, eu preciso melhorar a saúde, preciso melhorar, né, que nem você falou, começa a ter problemas de pressão, né, entre outros, Exatamente. né, entre Uhum. outros que o excesso de peso traz. Fora os emocionais, né, são os físicos e os emocionais. Assim, Exatamente. emocionalmente, de que forma que você acha que mudou da Vera de antes para a Vera de agora, que é o depois? A Vera, ela se olha mais, entendeu? Ela se ama mais. Então, quando eu coloco aquilo, eu fui fazer a bariátrica, tem muita gente, Janete, que esconde que fez a cirurgia. Pelo contrário, eu falo porque eu busquei a cirurgia porque eu estava doente de verdade. Eu precisava de ajuda. E eu não estava, eu era transparente, ninguém me olhava, entendeu? Nem eu me olhava. Eu não gostava nem de me olhar no espelho. Até o Cássio brincou uma vez que estava loura, né? Eu dizia assim, eu botei umas luzes para ver se eu iluminava alguma coisa, porque eu não estava nem me iluminando. Mas hoje, sabe? Hoje, para mim, eu me olho mais, eu gosto de me olhar, eu gosto de me arrumar. Eu sempre fui muito vaidosa no bom sentido, no exacerbo, porque eu acho que tudo no exagero a gente adoece, né? Mas eu sempre gostei de me arrumar, eu sempre gostei de me vestir bem. Mas assim, é muito difícil, Janete, você entrar numa loja para comprar uma roupa, não é você que escolhe a roupa que te escolhe. Ela diz assim, eu É o dou que em tem, né? você. É o que tem. É o que tem. É o que tem. Exatamente. É o que tem. Hoje, a minha dificuldade é em trazer. Eu disse, não, eu só posso. Se por mim, eu trazia a loja toda, né? Mas eu não Pode crer. posso. Não pode. Mas você tem que escolher. Então, você não pode levar as 5 peças, leva 2, 3 no máximo. Então, isso Sim, hoje você daí, tem a opção a de escolher, né? opção de escolher, entendeu? É a gente se amar de verdade.
A dor que eu tinha, eu respeito muito as pessoas hoje que dizem que são satisfeitas com o corpo que tem. Ok, tá tudo bem, mas eu não estava. A Vera não estava, a Vera estava doente de verdade. E assim, para mim foi libertador. Eu passei a me olhar no espelho, a gostar de me ver, a gostar de me maquiar. Eu sempre busquei, até as maquiagens que para as apresentações no balé, era eu que fazia, porque eu sempre gostei. Eu sempre olhava, eu digo assim, eu só não corto meu cabelo porque eu não tenho jeito para cortar. Mas nessa pandemia eu tive que aprender a cortar cabelo, meu amor. Eu corto do meu pai e da minha mãe. Aí a cabeleireira diz assim, quem tá, a dona do salão que eu frequento, quem está cortando o cabelo da dona Lúcia? Quem está cortando? Eu digo, adivinha? Como? Eu presto Pera. atenção. Eu fico prestando atenção a Cláudia cortando o meu cabelo e aí eu vou e corto. Então é aquilo, entendeu? É você se olhar, é você voltar realmente a se amar de verdade, porque eu não estava, eu não gostava de me olhar no espelho. Isso é muito triste uma pessoa dizer isso, uma pessoa sentir essa dor, porque você abdicar de te olhar. E aí E depois. esse Sim, pode processo, falar. velho, de você ter feito a cirurgia, né? Que você começou, tomou a decisão de emagrecer, porque quando você faz uma bariátrica, você está tomando a decisão de emagrecer. Só a Isso. cirurgia por si só não emagrece, Não. né? Porque Não você te vai ter que participar de um permanece. processo forçado, né? Eu falo que é um processo forçado, né? E aí depois tem outro processo, que é depois que você emagrece, que é você conseguir manter este peso, né? Como que Exatamente. ficou seu emocional neste percurso que você fez a cirurgia, teve que comer aquela alimentação toda diferente, né, para aquele período, né, e para fazer essa adaptação para o que você faz hoje? Não foi fácil. Não foi fácil, por quê? Porque você reaprende a comer. Mas tudo, Janete, que eu digo assim, o emagrecimento, ele não é o externo, não é de fora para dentro. O É de emagrecimento dentro está aqui, para fora. é de dentro para fora. Então, esse processo não foi fácil, eu tive que reaprender, mas quando você decide por um procedimento dessa magnitude, é você decidir por você e mudar realmente a sua maneira de pensar. Por quê? Porque a tua vida vai mudar. Você não vai poder mais comer do jeito que você comia antes. As quantidades, elas não vão ser, até porque você não vai aguentar. E a qualidade da tua alimentação, ela muda. Aconteceu uma coisa comigo muito interessante, que depois eu não sei se eu vou falar a coisa certa aqui, mas eu enjoei doce. Eu era uma formiga. Mas eu era uma formiga para doce. E o processo da cirurgia, eu enjoei doce. E eu achei uma das coisas mais legais que aconteceu comigo. Porque tinha aniversário, a Vera era daquele tipo de pessoa que quando ia para um aniversário, ia para um casamento, ela pegava um prato, um prato normal, ela pegava cada docinho, dois de cada qualidade. Ah, não, é para mim e para mamãe. Mas era Mentira, só era para para você. mim. Era para mim. Ela Para levava para mamãe. casa também, que era para o papai Também, comer. também. Aí a gente pegava dois de cada doce para provar. Mentira. Sabe aquela história da mentira que tu estás contando para você mesma? E nesse processo de pós-cirurgia, como ele é muito, para mim foi muito dolorido. Porque você
começa com líquido, depois com pastoso e depois você passa para... Eu cheguei no momento do pastoso que eu disse assim, eu preciso marcar com a nutricionista para eu poder saber o que eu posso mastigar. Eu precisava mastigar, eu não aguentava mais tomar. Até hoje, se você perguntar para mim, você toma sopa batida no liquidificador? Não mais. Não consigo, eu enjoei. Sopa para mim tem que ter o legume, tem que ter o feijão, tem que ter nada batido, nada papinha, sabe? Não. E iogurte eu enjoei. Eu gostava muito daquele iogurte grego. Nem pensar. Sinceramente, mais de 6 anos... Lembra quando você estava Lembra o casa, né, já período. começou a líquido. Lembra o período, entendeu? Que eu enjoei. Eu enjoei. No líquido foi fácil. Embora pouquinho, mas era de 10 em 10 minutos. Eu tinha que tomar um líquido. Ou era água, ou era... Eu tinha que tomar... Mais era água, né? Eu tinha que tomar bastante água. E era sempre um caldinho. Ou um caldinho de carne, ou um caldinho de legumes, ou um caldinho de peixe. Mas o líquido foi fácil. O problema foi porque é mais longo o período, pelo menos na minha época, não sei como é que está agora. Deve ter mudado. Mas na minha época que eu fiz, foi o processo do pastoso. Porque eu passei, eu acho que 20 dias no pastoso. Misericórdia, Janete, não desejo isso para ninguém. Então aí... Hoje ainda é assim, né? Eu acho que seja. Aí o que acontece? Hoje, um hábito que eu adquiri foi comer em prato de sobremesa. Eu como em prato de sobremesa. Eu não compro mais um prato de normal. O meu prato para meu almoço, janta, é prato de sobremesa. Então, você fica satisfeita, não fica assim totalmente, na mente assim? Não, eu fico satisfeita. E eu sou do tipo daquelas assim, eu ia almoçar na casa de alguém, da minha cunhada, por exemplo. Na mãe dela, quando estava aqui nesse plano, ela dizia assim, deixa passar um pouquinho, depois você come mais. Eu disse, não, da feita que eu fiquei satisfeita, eu só vou comer agora, daqui quando tiver na hora do lanche, que eu sempre fazia um lanchinho para não ficar com o estômago vazio. Então, eu me habituei. Fiquei satisfeita, eu paro. Eu não forço. Entendeu? Porque se eu forçar, eu estou dilatando o estômago. Sim, e como que você fez para lidar com a ansiedade desse período? De logo chegar, né, naquilo que você desejava? Eu não fiquei ansiosa, acredita? Não. Olha, que legal. Não fiquei. Eu deixei a coisa acontecer, porque eu sabia que o legal do período é que despenca o peso, entendeu? Você se pesa numa semana, ou se você se pesa todo dia, você vai ver que todo dia o teu peso está diminuindo. Tá? Depois você entra num que eles chamam de efeito platô, que você estaciona aquele emagrecimento. Aí depois ele volta, porque você está mudando a sua alimentação e fazendo o teu exercício físico. Nunca mais, Janete, eu deixei de fazer exercício físico. Nunca mais. Sempre. E quando eu te digo, Janete, corri, eu corro. Aí outro dia meu pai me perguntou assim, como é que tu sabes que tu corre 20 minutos, 5 quilômetros? Ah, papai, o professor está dizendo, eu vou acreditar nele. Ele tem o conhecimento do tempo e do período que faz, aí eu tenho que acreditar. É porque então, você corre em casa, né? Nesse eu período corro de pandemia. dentro do meu quarto, de frente para o computador. Entendeu? Mas aí você corre dando volta ou você corre parada? Não, eu corro parada. Eu corro parada, do jeito que ele está fazendo. Ele corre parado. Então, do jeito que ele está fazendo, eu corro. E, Janete, eu transpiro, mas parece que eu estou
jogaram um balde d'água em cima de mim. Que é impressionante. Derli, boa noite. Derli entrou. Tiveram a Jennifer, a Daniela, o Alex, a Silvia, a A Jéssica, a Silvia eu não Neide, vi, eu não gente que vi. entrou, a Paty, só Ai, que a que bom, Paty meninas. não é a Paty da gestão, é a Ah, Paty tá. esteticista. É que Ah, como você estava contando sua história, a Marília aí também. eu Estava contando tava sua história, eu não quis, envolvida. né? Mas sejam todos Aham. bem-vindos aqui, né? E a gente A honra a minha tia presença de cada entrou um de vocês também, olha que aqui. maravilha. Que Sim, bom, tia. Pois é, então foi essa. Eu não fiquei ansiosa para chegar no peso, porque eu sabia que ia acontecer. E assim, eu dou o tempo ao tempo, sabe, Janete? Porque eu acho que se a gente fica com aquela ansiedade, isso faz muito mal para a gente. E eu aprendi muito durante essa semana toda falando de ansiedade, que a gente precisa viver o hoje, o agora. Então, naquele momento, por mais que eu ainda não tivesse esse conhecimento, né? Mas eu estava com a minha cabeça já. Eu comecei a me determinada a trabalhar, alcançar. eu comecei a me trabalhar, eu comecei a dizer, não, a minha vida precisa mudar, porque se eu não mudar, não vai adiantar nada. Eu conheço pessoas que fizeram pela segunda vez a cirurgia. No meu caso, eu não posso fazer pela segunda vez a cirurgia, porque a técnica que foi utilizada, ela não permite, que é a bypass de Hooks. Então, eu não posso mais. Ou eu me mantenho, sabe? Ou então eu tô lascada. E, na verdade, quando a pessoa entra num processo que faz, por exemplo, uma bariátrica, você fica condicionada, assim, pelo resto da vida, assim, pelas histórias que a gente sabe, tudo, pela transformação que o corpo passa, nunca mais volta a ser como antes, né? Então, algumas coisas serão restritas para sempre, né? Exatamente. Suplementação, né? Exatamente. A Eu tomo, alimentação, principalmente, com né? Então, certeza. assim, eu vejo que é muito desafiante. Então, assim, quando você consegue passar por esse processo, que não é fácil, né? É uma estrada que você passa ali, você conseguir manter, porque a gente vê muita gente que volta, né? Que nem você falou, conhece Exatamente. pessoas que estão fazendo de novo pela segunda vez, porque faltou uma coisa antes, né, Vera? Que você já disse, né? Esse processo que a Exato. gente vê, você emagreceu, a gente olha, vê você fora, né? Mas esse processo todo é uma construção, né? De dentro para fora e principalmente aqui na É de nossa dentro mente, para. né? Principalmente na nossa mente. E assim, essa construção, esse movimento que a gente faz, Janete, não é fácil. A gente precisa ter consciência da importância. Eu botei na minha cabeça, eu não quero passar por isso de novo. Não quero voltar. Eu não quero. Porque para mim foi muita dor. Era muita dor que eu sentia. E eu não quero passar. Eu estou tão bem hoje, sabe? Eu já consegui ajudar várias pessoas. Como coach de emagrecimento, eu consegui ajudar muitas pessoas a emagrecer. E isso daí a minha história, o meu exemplo, É ela inspiração. é inspiração para elas, entendeu? Ah, porque você passou pelo processo de emagrecimento. São 34 quilos que eu eliminei. Eu quero de volta, sabe? E o processo em si, do pós-operatório, é dolorido, gente. Para mim foi dolorido. Então eu não quero voltar a viver isso de novo, entendeu? É Então hoje a gente uma está. decisão. É uma decisão. Hoje eu estou bem, hoje eu tô, a suplementação é obrigatória, eu tenho que tomar vitaminas todos os dias, porque eu não processo mais algumas vitaminas através dos alimentos. A minha alimentação é muito mais saudável do que a minha alimentação antes da cirurgia. Como trash, às vezes, mas não tenho vontade.
tá? Bo- Doce que você Doce, enjoou. não, e doce, ainda tem mais. A pessoa gosta de cozinhar. O meu pai, ele tem um pé na diabetes por conta da família, tem histórico, né? Então, se é doce, ele adora bolo. Aí eu vou transformar a receita com açúcar, numa receita diet. Eu mudo farinha, eu coloco um adoçante culinário, vou testando, fica legal. Olha, deu certo. Ah, Vera, faz aquele bolo de laranja. Ah, tá, eu vou fazer. A nossa mentora me ensinou um pão sem glúten, eu faço pão, eles adoram. Então, tudo isso. Eu não sei se você participou de um desafio que a Geisa fez, onde ela fez um detox. Tava Você lá. fez? Você estava lá, Eu né? fiz. Jesus amado, eu tive abstinência. Eu passei muito mal com aquele Eu detox. fiquei aquela semana lá sem café, né? E aí, nossa, Foi foi desafiador. desafiante para mim. Não, até que Nossa, o o café primeiro não foi. dia, segundo, para mim foi, nossa, né? Então, Para mim foi o leite, Janete. o Imagina. leite. O café com leite, né? Porque eu não, o que eu Aham. tomo é café com leite. O leite sozinho era derivado do leite. Então tem Mas café, hein, aí, Vera? Tinha café. hã? Eu Tinha tomo. café. Eu tinha café. Aí o que, para mim, sabe o que eu descobri? Que eu era intolerante à lactose. E aí eu comecei a substituir, tomar leite sem lactose. Fui fazendo as substituições. E foi muito legal. E a gente emagrece bacana, né? Só que me dá abstinência, né? Eu fico com enxaqueca, Deus o livre. Aí tem todo aquele quadro. Mas Na verdade, a desintoxicação, ela causa mesmo essa é, abstinência, né? Então, eu falo que acho que os momentos mais difíceis quando você vai fazer essa desintoxicação é passar por esse processo, né, da abstinência, é. porque a pessoa fica com o humor transformado, né? Eu fiquei com muito enxaqueca. Eu já tenho propensão, né? Eu não posso comer nada muito gorduroso, eu não posso comer nada muito ácido, porque desde muito antes da cirurgia eu já tinha esse problema. Então eu respeito muito, entendeu? Então eu evito fritura, e a gente come muito mais assado, muito mais coisas cozidas, né? Mas tudo com muito cuidado na gordura. E assim, eu não gosto de chá. Para mim foi um desafio muito grande tomar o chá. Tomava, né? Gelado entra tudo, né? Virava. Tomei. Mas eu não gosto de chá. Eu não fui habituada a tomar chá. Já hoje eu já estou tomando o café sem o leite de manhã. Eu já consigo tomar o café preto, né? E aí a gente vai mudando os nossos hábitos. E é uma decisão, né, Janete? Uma É decisão uma decisão. pela saúde, né? A E decisão aí, a gente estava conversando, né, na nossa formação com os nossos mentores, né, sobre o que sobre o nosso eu, né, o antes, né, e o depois, né, o que você, a Verinha, diria, né, para aquela Vera de antes, hoje, que pode servir para outras pessoas, né? o que eu costumo dizer é assim, eu honro meu passado e respeito, porque sem ele eu não estaria aqui, né? Então, o que eu digo para ela é que eu respeito, porque se ela não tivesse lá, eu não teria tido a coragem de ter tomado essa decisão pela minha saúde. Então, eu honro e respeito, mas ela ficou para lá. Eu não quero mais voltar para ela, entendeu? Respeito, eu honro, mas ela fica lá, passou, né? Então eu quero viver o meu hoje como eu tô hoje, né? Eu me sinto, eu tô satisfeita comigo. Embora eu tenha ganho alguns quilinhos, né? Que graças a Deus não foi muito,
Mas eu tenho certeza absoluta que isso, num detox vai. Vai ser eliminado. Vai ser Mas é eliminado. fácil que ele é eliminado. É fácil, mas fácil mesmo. Chá sem adoçante não dá nem café, Derli. Nem café, minha irmã. Eu tomo. Tu que toma Eu café sem tomo adoçante. Pois é, eu ainda não sem açúcar consegui. puro. Sem açúcar, né? Puro. Eu ainda não consegui. Mas foi um exercício. Primeiro dia, nossa, negócio ruim. No segundo também. Você passa uma semana achando aquele negócio ruim. Depois, você vai acostumando o paladar. Vai. Eu, né? Acostumando o paladar. É que nem própolis. Né? Gosto muito do própolis para Misericórdia. imunidade. É, E eu eu tomo tomo, põe própolis na em água, cápsula. na taça. Sempre tomei na taça. Põe na taça, porque o negócio é ruim, fica melhor para tomar. Né? Então, também, primeira semana, o negócio é ruim demais. Então, quando eu indico, eu falo assim, olha, você vai tomar, mas é ruim. Mas pensa que está aumentando sua imunidade. Né? Mas você vai se adaptando, né? Eu falo assim, você vai acostumando, né? Ser desse jeito. É igual a nossa zona de conforto, né? A gente vai É acostumando com verdade. aquilo. Né? Então, você muda os hábitos, né? É bom, mas o que está me fazendo bem, eu continuo. O que não está, vamos transformar. A Enquanto gente faz essa transforma. transformação, a, Quero a saber Marília desse quer saber desse detox. detox, hein? Tia, eu vou te passar esse detox. Deixa comigo que eu vou te orientar. Não te preocupa, não. Mas ele é bem. Você vai gostar, Ela Marília. é bonitona, essa minha tia enxutona. Ela dá muito. Ela é lindona, não é porque minha tia, não. Ela é lindona. Mas assim, esse detox, ele é bem Eu falo que é mais desafiador, né, mental. Janete? É mais Ele é mental do que desafiador, ele é físico. mais mental, mas ele é bem desafiador para a gente. E assim, para a gente fazer, primeiro, as primeiras 24 horas, meu Deus. Quando eu digo que eu vou fazer detox aqui em casa, a minha mãe diz assim, meu Deus do céu, lá vai ela ter enxaqueca. E eu tenho. Eu digo, não se preocupe, porque é normal. É o momento da abstinência. Mas eu vou até o fim, sabe? Porque se a gente não tomar Não é a só um dia, não, decisão. Marília. Oi? Não, A tia, não é Marília só te um dia, falando. não. Só Não um é dia, só um não. É dia, que o primeiro não. dia é o pior. É o primeiro dia é o pior. Mas são. É uma semana, né? Uma semana. É uma semana de detox. Mas aí é aquela história. Mas você costuma sempre na sua rotina, Vera, fazer esse detox? Como que você faz? Né? Quando Você eu mantém a alimentação, abuso, você faz atividade física, né? E esse detox que é quando eu aquele, aquele que a Geisa nos ensinou, é quando aquele eu susto no abuso, organismo, né? quando eu abuso, por exemplo, foi o aniversário da minha mãe em junho. Aí ela cozinha, ela faz as coisas aqui, os bacalhaus que ela gosta, etc e tal. Aí eu como um pouquinho, mas eu sinto que eu abusei. Então eu disse assim, segunda é o detox. Acabou. Vou fazer uma semana e faço. Mas passo mal que nem presta. Mas eu faço. Do que eu abusei, sabe? Tem o recurso do detox que eu vou gravando, Janete. Você. Ah, não, já voltou, É, já voltou, eu tô voltou. te vendo. O seu deu uma carregada aqui, mas já voltou já. Tá. Então, assim, quando eu sinto que eu abusei, porque nós somos humanos, nós erramos, nós pisamos na bola, a gente pisa na jaca de vez em quando, né? Mas Normal. é normal. Mas o importante é o quê? Você ter a consciência de retornar e ter o recurso para você fazer e dizer assim, não, eu vou fazer isso que vai me reorganizar. Aí vai. E lógico que depois do detox, você tem que ter o cuidado, né, Janete, com a alimentação, com exercício físico. E eu também não deixei, durante o detox, de fazer exercício, tá, gente? É super importante a gente permanecer no exercício físico.
A Marília está aqui perguntando, perde muito? Depende muito de pessoa para pessoa, né? Como a gente, Depende todos do nós somos organismo de cada únicos, um. É, né? depende do Cada um vai organismo de ter cada um. uma, Eu uma eliminei 4 resposta, quilos. né? Então, depende, Eu cheguei a eliminar 4 quilos naquele eu eliminei detox. 3. Pois é, olha. Eu eliminei 4 quilos. Né? Mas Acho que assim, foi Verinha, bacana. esse processo todo que você passou, né, de emagrecer, né, que deu aquele plus, né, que a gente fala na sua saúde, né, te transformou numa outra pessoa, né? Como que você se descreve hoje, emocionalmente, profissionalmente, depois que você passou por esse processo todo? Olha, Janete, eu me considero assim uma pessoa com muito mais cheia de vida, sabe? Muito mais cheia de vida, com muito mais garra para lutar, né? Profissionalmente é desafiador, porque você empreender não é fácil, mas não é impossível, e a gente está aprendendo no dia a dia, né? E hoje, emocionalmente, eu estou muito mais segura de mim, daquilo que eu quero, daquilo que eu busco fazer para a minha vida, né? Então, isso daí foi transformador para mim. Então, emocionalmente, eu estou muito mais feliz. Feliz comigo, feliz com a minha vida, a vida que eu estou levando. E eu tô satisfeita, de verdade. Eu estou feliz de verdade. Ainda mais Uma agora que história de sucesso. ainda Pode mais falar, Dani. agora que os sabotadores baixaram, meu bem. Agora que eu estou feliz mesmo. Agora segura, né, Maria? Agora segura. Mas eu gosto muito, né, de compartilhar, escutar histórias de superação, né? Porque a gente às vezes está passando por um processo e você acha que você é a única pessoa que está passando por aquela dor, né? Imagina. E quando a pessoa está, eu falo que quando a pessoa está na escuridão, está ali passando, né, por esse processo de dor, nem sempre ela acha que ela vai poder chegar até lá e se tornar vitoriosa, né? Então, assim, eu gosto de como, porque eu falo isso porque meu marido às vezes comenta, nossa, mas aí a pessoa tá lá contando a história triste, né? De como passou, isso dá uma tristeza, né? Mas aí existe aquele processo, não é o momento triste, é que ela passou pelo momento triste e conseguiu É, atravessar a ponte, né? Chegar do outro lado, né? exatamente. De alcançar aquilo que ela buscou, a vitória, né? Então, assim, você tem uma história assim que inspira muitas pessoas, né? E nem sempre a gente consegue dividir isso de forma como a gente está fazendo aqui, né? Que a pessoa vai ter a oportunidade depois de estar vendo e de falar assim, nossa, Isso. eu também sou capaz de passar por isso, né? Todo E de mundo é chegar capaz. e É manter, só né? você querer, né, Janete? É uma É querer, decisão, né? é uma decisão e é de dentro para fora. Todo tratamento, toda terapia só funciona quando você verdadeiramente quer. Quando você verdadeiramente trabalha a sua cabeça e dizer assim, não, eu não quero mais isso para mim, eu quero mudar. E aí você muda, você consegue. Né? E foi o que aconteceu comigo de verdade. E é muito gratificante, né? A gente ver e participar também desse processo com você. Eu acompanhei um pedacinho aí desde o ano passado, né? Então, eu tenho acompanhado o seu amadurecimento profissional, emocional até, né? Calando aí os Ou sabotadores. Eu chamo calando os de sabotadores, cúmplices. fazendo as minhas lives agora de novo, né? Eu chamo eles de cúmplices, né? Calando, não chega para lá boicotando esses cúmplices, né, Vera? E Exatamente. conseguindo chegar no seu objetivo, que é ficar bem, feliz, realizada, né? A gente vai ter Graças a desafios Deus. nossos, diários, sempre temos, né? Que faz com que a gente É a vida, né? desperte e continue, né? É Então, como eu a quero Derli fala agradecer, todo Verinha, pela dia. sua... Não entendi.
É como a Derli fala todo dia, é a vida nos convocando para viver. Então, essa frase Sim, dela é perfeita, né? sim, todos os dias, né? Então eu agradeço muito, né, pela sua Obrigada, eu que participação, agradeço. honro muito a sua história, Muito né? obrigada. Eu honro cada pessoa que esteve aqui presente com a gente, ao vivo e assistindo depois, né? Eu gosto sempre de honrar a sua presença no agora, né? A gente está aqui no agora, mas quando a pessoa estiver Exato. assistindo, está no agora também, né? Exatamente. Então, eu honro muito por você ter Muito partilhado a sua história obrigada. conosco. Eu que agradeço, E eu foi um prazer estar agradeço, aqui. Eu espero que né? essa história ela inspire as pessoas, que dê coragem para as pessoas que estão passando pela dor que eu passei, que tome a Sim, decisão de mudar. Precisa operar? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas tome a decisão de mudar. Tome a decisão por você, pela sua saúde. Isso é o mais sim, importante, sim. né? Como a gente fala, é você tomar a decisão e saber que você consegue sim atravessar essa ponte, chegar do outro lado. Exatamente. Vai ser desafiante, né? Eu sempre gosto de falar, Com vai ser desafiante certeza. muito, né? Mas a Verinha tá aí para contar a história, ó, ela conseguiu atravessar a ponte, é possível sim, É né? possível. Eu Cada um queimei a ponte. Eu queimei a ponte. Pelo amor de mas Deus, eu queimei. não Eu não volta tô, mais. atravessei e queimei. Não quero mais voltar, não. Deixa pra lá esse caminho, né? Deixa pra lá. A Vera é outra. Ai, que maravilhosa, Vera. Obrigada, Vai servir Janete. sim de inspiração para outras pessoas, né? Cada história que a gente traz aqui é única, como você é única, como você é especial, né? Obrigada, Uma meu pessoa amor. incrível que você se tornou, né? Não que você não era antes, mas você Isso. teve que passar por um processo, ser lapidada, né? Então, assim, isso é maravilhoso ver, né, a transformação e como você mantém para se tornar brilhando, assim, né? E continuar Obrigada, inspirando meu amor. pessoas. Tá? Obrigada, muito Beijo. obrigada. Foi uma Beijo. honra. A honra foi minha. Um beijo todo e E agradeço a obrigada a você. você que esteve aqui. Obrigada a todo mundo que esteve aqui na live. Sim. Beijo, meu amor. Tchau, tchau.